Olá, eu sou o professor Emerson Fulgêncio e você, seja bem-vindo ao nosso Literatura, História e Memória. Pretendo no episódio de hoje justificar o porquê de tudo isso aqui. Acredito que eu estava com 16 anos de idade, no segundo ano do ensino médio, e estávamos nas férias de julho. Para quem sabe muito bem, no segundo ano do ensino médio, é um momento em que nós estudamos o romantismo na literatura brasileira. E o romantismo aborda toda aquela questão de um Brasil que havia recém-recebido a família real portuguesa, estava numa construção nacionalista, período de independência, tudo que se contemplava era a cor local, os autores vivendo aquela situação motivada pela paixão de um país, autores que quando saíam do Brasil sentiam saudade a ponto de sentir-se no exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Comparar Portugal com o Brasil era a coisa mais comum que se fazia. E a saudade do Brasil era colocada sempre na ponta, na pena, na caneta da época. Mas por quê? Segundo ano do ensino médio, por que romantismo? Estávamos de férias em Umuarama, os netos na casa dos avós. Umuarama, interior do Paraná, meus pais em Foz do Iguaçu e nós nos deslocamos para lá, os netos. E o curioso é que naquela época, há 35 anos atrás, o que acontecia nas férias não era muito parecido com o que acontece hoje, não. Nós tínhamos a tal tarefa de férias, as famosas tarefas de férias. E naquele ano, uma das tarefas era ler um romance. Para quem sabe o que é isso, o desafio de ler uma obra da literatura brasileira, uma obra do romantismo da literatura brasileira. E a obra escolhida pelo professor na época era uma obra do Joaquim Manuel de Macedo, A Moreninha. Obra publicada em 1844, bem nesse período que o Rio de Janeiro vivia tudo isso que eu apresentei um pouquinho para vocês. E saímos para as férias e estávamos em Umuarama e vamos viver a vida. Estamos de férias, né, primos? O que acontecia é que nessa época das férias, não do romantismo, a Moreninha já estava com mais de 100 anos. E o que nós queríamos mesmo era Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Havaí. O que nós queríamos era isso. Nós queríamos as músicas do momento. E o que mais um jovem queria naquela época era uma fita cassete ou um LP com essas músicas. E o curioso é que eu levei o dinheiro para comprar o livro em Umuarama, o livro A Moreninha. Mas eu investi todo esse dinheiro numa fita cassete do Engenheiros do Havaí. Você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança. Você vai lembrar disso daqui a pouco. Essa era uma das músicas que tocava naquele cassete do Engenheiros do Havaí. Um lado era Engenheiros do Havaí e o outro lado, não me lembro se era Legião Urbana ou se era Paralamas do Sucesso, mas um dos lados era Engenheiros do Havaí. E a fita consumiu todo o dinheiro que era para comprar o livro A Moreninha, do Macedo. Curioso foi que éramos jovens, queríamos viver a nossa vida, mas éramos irresponsáveis, porque senão o pai cobrava a falta de responsabilidade. E o mais curioso é que os dias foram se passando e nada de ler o livro e nada de comprar o livro. O legal foi que próximo do final das férias, quase para voltar para casa, eu tive que confidenciar com a minha avó, a avó Maria, a Mariinha, com 2 Is, Mariinha, com 2 Is. Tive que confidenciar a ela que eu precisava ter comprado um livro e eu não tinha dinheiro. E o sorriso, a risada, na verdade, a gargalhada que ela apresentou foi algo assim que até hoje me faz lembrar algumas coisas. E naquele meio da confidência, ela se retira da sala e volta
com uma bolsinha toda cuidadosamente e volta com alguns livrinhos, 3 livrinhos. Eu vou tomar o cuidado de escanear a capa desses livrinhos para mostrar para vocês. 3 livrinhos. E falou assim: filho, fica tranquilo, você não vai precisar comprar o livro. A avó vai te presentear com um livro, A Moreninha, do autor que para ela não representava nada. O que representava era a dedicatória que existia no livro A Moreninha. Simples ofertas sinceras de Jerônimo. Marinha, eis uma simples oferta sincera de Jerônimo. E era um livro que ela tinha ganhado de presente de namoro. E aí que começam as memórias. O livro A Moreninha ele foi publicado em 1844. É o primeiro romance, oficialmente falando, da literatura brasileira, do romantismo, é claro. O primeiro livro de poesia é o livro Espumas Flutuantes. O primeiro romance, A Moreninha, existe toda uma confusão com a questão do filho do pescador, mas isso não é problema nosso. E A Moreninha é considerado como o livro que abre o movimento no Brasil. Quando ela me apresenta esse livro, e eu olho o livro na condição que ele se encontra hoje, ele já se encontrava naquela época. Aqui não existia nada de misterioso no livro. O que existia de mais misterioso é que na bolsinha existia algumas cartas, entre elas essa número 1 aqui, que é a carta número 1 da bolsinha. Vou tomar cuidado para escanear para vocês verem e lerem o que está escrito nela. E essa carta, publicada dia 15/5/46, publicada não, escrita, né? E enviada pelo José Fulgêncio, o meu avô, para a querida Marinha, com 2 Is, como eu falei para vocês, dia 15/5/1946. Vivíamos aqui aproximadamente os 102 anos, vivíamos o centenário do romance A Moreninha e provavelmente num momento de paixão, querendo dar um presente para a namorada, alguém falou assim, acredito eu, dê o livro A Moreninha para ela, porque o livro com certeza vivia um momento de auge de centenário, como muitas coisas na literatura que ainda são vistas dessa maneira. E com uma letra fantástica, ele escreve: querida Marinha, amo-te. Ele não escreveu te amo como a gente escreve por aí. Amo-te, obedecendo a mais pura gramática da língua portuguesa. Quero intensificar nessas minúsculas oferta minha sinceridade, expressar os meus vivos sentimentos de amizade que nessa data empolgam o meu coração. Aqui assino o inesquecíveis José Fulgêncio, conhecido pela família toda como Jerônimo, que era o nome do pai dele. O pai dele chamava-se Jerônimo e chamavam ele de Jerônimo. Aqui já é um pedaço das memórias que vem de uma sequência de uma carta de 1946, mais uma carta aqui de 2 de setembro de 1946, 22 de março de 1947, 4 de junho de 1947, 18 de junho de 1947, 18 de julho de 1947, 24 de julho de 1947. Eu acho que ele sentia saudade e escrevia toda semana uma carta para ela, culminando num casamento celebrado aqui no dia 24 de setembro de 1947. Em 1947 é algo assim bastante curioso, porque meu avô é de 1922, centenário dele o ano passado, não em vida, em memória apenas, mas ele de 1922, de dezembro de 1922. E ela de 1930, de junho de 1930. Então, quando eles casaram em 1947, ela estava ali com seus 17 anos
e ele estava com 25 anos. O velhão ali já estava madurão e ela uma moça ainda. Aí daí, essa história, talvez outros vídeos serão marcados, entram outras memórias e outras histórias. Mas eu tenho aqui, vou mostrar para vocês algumas situações aqui, algumas fotos. Aí a foto do casal, né? Agora mais recente. Vou escanear para vocês também. Mas eu tenho aqui também a foto do casal com os 2 filhos, tiveram só 2 filhos. E também um outro presentaço, 2 livros que eram do meu avô, do Jerônimo. Um presenteado para ele, tá? Meu maninho, presenteado pela Antônia Fulgêncio, uma das suas irmãs. E o outro aqui que me chamou muito a atenção, depois você vai ver, inclusive, algo que me chama muito a atenção, é a letra usada para escrever essas cartas. O outro que me chama muito a atenção, esse aqui em 1935, outubro de 1935, meu avô nasceu em 1922, no ano da Semana de Arte Moderna, vamos lembrar disso aí, Semana de Arte Moderna, dia 13, 15, 17 de 1922, em São Paulo, a Semana de Arte Moderna. Mas meu avô nasceu lá no Ceará, lá na terra do Lampião. Lembrando que em 1930, quando a avó nasceu ali, o Lampião estava fazendo barulho por lá, né? E de 22 a 30, e inclusive nas memórias de família existe um pouco desse resquício do cangaço brasileiro. Isso é outra conversa que teremos futuramente. Mas olha só, em 1935, outubro de 1935, meu avô estava com 13 anos. 13 anos. E ele ganhou da professora Marilza ao Jerônimo, que é o José, que é o Jerônimo é o nome do pai dele, eis um pequeno prêmio pela tua aplicação. Escola Pública de Araripe, 24 de outubro de 1935. Ia completar 13 anos, 12 para 13 anos, e aqui um prêmio por sua aplicação. Então, era um menino, como todos, mas era aplicado, né? Os meus avós casaram então em 1947, tiveram 2 filhos. Depois meu pai e minha mãe casaram em 1972, tiveram 3 filhos. E muito disso vai ser registrado futuramente. O importante é que nesse momento, eu acredito que tudo isso fez um pouco de movimento para que eu tenha me tornado o professor de literatura, que é o que eu faço hoje já há praticamente 30 anos. Na sequência dessa questão aí do livro, recebi o livro e tal, li o livro, voltei para a escola, estudava aqui em Foz do Iguaçu no CIEC. Quem vai assistir o vídeo vai lembrar o CIEC, ficava ali atrás da prefeitura, hoje já não existe mais. E voltei, fiz a prova, tudo certo, não lembro a nota da prova, mas algo curioso aconteceu naquele momento. Podia levar o livro para a escola para usar no dia da prova, e eu levei o livro que eu ganhei da avó. E é claro, o livro fez sucesso. Com o livro eu levei as cartas também foram apreciadas pelo professor de literatura, que até queria guardar, queria tirar foto, na época não tinha celular, queria tirar xerox, né? Queria tirar xerox, queria aquele material para ele tinha um valor que para ele é um pouco diferente do valor que tem para mim. Eu acho que o valor que tem para mim, além do literário que tinha para ele, o meu vem a questão das memórias e as memórias da minha família, que isso é o mais bacana de tudo. E tudo isso ficou sendo fomentado, fermentado, fomentado, sei lá nem qual palavra utilizar. E num último episódio, antes já estava trabalhando com língua portuguesa, já tinha feito faculdade, tinha estudado na Unioeste, já estava trabalhando com literatura. No último episódio, contei essa história numa sala de aula, numa aula de literatura, para os alunos do 2º ano do ensino médio, no momento que eu ia começar a trabalhar com a Moreninha. E alguém ficou sabendo e me convidaram para apresentar essa história na Feira do Livro aqui em Foz do Iguaçu. Uma história de leitores iguaçuenses. Não recordo o ano, poderia ter procurado isso. E foi apresentado na Feira do Livro em Foz do Iguaçu.
entre outros leitores de Foz do Iguaçu, foi apresentado tudo isso. E aqui está um pouquinho dessa paixão pela leitura, essa paixão pela palavra, essa paixão pela literatura, essa paixão pela história e hoje essa construção de memórias. Tem muita coisa para falar, mas a máquina é outra história, o telefone é outra história, essa bandeja aqui é outra história. Essa bandeja aqui é um presente da avó também, uma bandeja simples, mas que é considerado a marca registrada do casamento. É um presente de casamento dela e está guardado na família. Acredito que essa história seja muito mais minha do que de qualquer outra pessoa, mas é uma história que eu quero deixar registrado e que ficará guardado para a posteridade como o primeiro episódio, né? O primeiro episódio do nosso Literatura, História e Memórias. Muito obrigado, um abraço. Fica aí um pedido especial, né? Curta nosso canal, ativa o sininho e coisa nova virá por aí. Até mais.